Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui com o Tectoy On em mãos. Trata-se do smartphone mais barato do Brasil com 128 GB de armazenamento. E eu digo para vocês que hoje em dia é muito difícil você encontrar um smartphone no Brasil com 128 GB de armazenamento custando menos de R$1.000. E esse aparelho, além de ter esse destaque aí do armazenamento de 128, ele tem também 4 GB de memória RAM. E gente, nesse vídeo aqui estou para contar alguns pontos positivos, dizer para vocês se de fato vale a pena você comprar esse smartphone hoje por esse preço. O que é que ele tem de bom, o que é que ele tem de ruim? Na verdade, ao longo dos dias que eu venho utilizando, testando ele, eu tenho mais pontos positivos do que pontos negativos. Porque, obviamente, que um smartphone desse preço tem algumas specs meio michurucas, digamos assim. Então, ele de fato teria muitos pontos negativos se fosse um smartphone voltado para mim. Então, um aparelho que custa entre 600 a 800 reais, com essa quantidade de armazenamento, vem ainda com um fone de ouvido Bluetooth dentro da caixa, que não é um fone de ouvido ruim. Eu testei ele e gostei muito dos graves, até mesmo a minha esposa experimentou também, gostou bastante. Dentro da caixa, a empresa inclui também uma capinha de proteção, ou seja, você não tem a necessidade de comprar uma secundária, se você não quiser. Ainda vem com uma película também de plástico, né? Não é película de vidro. O adaptador de carga, de carregamento, cabo de carregamento, micro USB, ou seja, é um smartphone até que tá de fato valendo a pena. É impossível dizer para vocês, não vale a pena por isso e por aquilo. Porque o preço que está sendo praticado por ele aqui no Brasil atualmente, sim, de fato vale a pena sim. Até porque é um smartphone que estava custando quase R$2.000. E quase um ano aí depois do seu lançamento, agora ele está custando R$700, R$800 em algumas lojas parceiras nossas. Inclusive, se você estiver interessado nesse aparelho, a gente vai adicionar alguns links de compra aqui na descrição do vídeo com os melhores preços. Eu dei uma pesquisadinha e vi ele com preço bem interessante na Magazine Luiza. Então, eu vou adicionar alguns links aqui de compra e aí, se vocês estiverem interessados, vocês compram através desses links que a gente deixa aqui, porque isso dá uma força pra gente, para trazer mais produtos e fazer análise aqui para vocês. Então vamos lá contar os meus pontos positivos sobre esse smartphone. A princípio, eu já até mencionei o ponto positivo, que é o principal dele, os 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, o que dá um desempenho ainda melhor para esse smartphone. Claro que ele é equipado com processador, o MediaTek Helio P22, é um processador bem fraco, geralmente adicionado, equipado em smartphones de entrada. Mas esse processador que não é tão forte, não tem muito poder de fogo, auxiliado a 4 GB de memória RAM, já muda completamente a situação. Porque geralmente os aparelhos que vocês encontram aí no mercado, geralmente são aparelhos da LG que vêm equipados com esse mesmo processador. Ele só tem 1 ou 2 GB de memória RAM, parceiro. Só que no caso desse aparelho em específico, ele tem o mesmo processador, porém com quantidade de memória RAM superior, ou seja, o desempenho dele não vai ficar muito fraco. Claro que ainda vai continuar limitado ali na questão das jogatinas, né? Alguns jogos, inclusive, talvez vocês nem encontrem na loja, não tenha suporte por causa do processador desse smartphone. Eu estava visualizando até um vídeo antigo de uns 11 meses atrás de um colega meu que cria conteúdo aqui no YouTube, e ele estava mencionando que no início do teste com esse smartphone, ele tentou baixar Asphalt 9 e não encontrou na loja, ou seja, era como se o smartphone não tivesse suporte para esse jogo. E agora eu fui pesquisar novamente, né, quase um ano depois, pesquisei e vou mostrar para vocês, ó, Asphalt 9. E aí você vê aqui que eu consigo instalar o jogo. Isso me faz entender que eu vou conseguir rodar a grande maioria dos jogos disponíveis na loja de aplicativo, exceto por alguns, né, que são realmente bem parrudões, como Fortnite. Deixa eu ver se aparece Fortnite aqui. Pode até aparecer. Aí, ó, tá vendo? Fortnite já não aparece. É porque não tem suporte nesse smartphone. Alguns jogos talvez vocês não consigam baixar. Agora duvido que eu não encontre aqui, ó, Call of Duty. Eu estou procurando esses jogos agora, pessoal, porque o único que eu baixei para testar no smartphone nesse momento foi Free Fire e rodou lindamente. Vocês podem conferir os vídeos aí. Bom, um outro ponto que as pessoas levam muito em consideração na hora de comprar um smartphone novo é a questão das fotografias. E adianto para vocês o ponto positivo e o ponto negativo.
realmente não tem nenhum ponto positivo na questão de gravação de vídeo nesse smartphone. Ele capta áudio normal, grava o vídeo ali, mas a definição não é nada agradável. Ao contrário das fotografias, que se você souber realmente capturar algumas fotos, vocês vão conseguir fazer boas fotos. Agora, claro, tem situações, por exemplo, essa aqui. Foto capturada através da câmera frontal, no modo retrato. Ela quase que não conseguiu aqui apresentar nitidez na minha imagem, está meio borrada, talvez vocês não consigam ver aí na câmera, mas tem outras fotografias que fez um trabalho excelente. Essa fotografia aqui também foi no modo retrato, porém na câmera principal. A foto ficou meio sem cor e eu fiz um ajuste aqui rapidinho, né? Aumentei apenas a saturação e a exposição, a foto ficou impecável. Aí tem outras fotografias aqui que eu consegui fazer também, essa aqui na câmera principal também, sem o modo retrato, sem nenhuma edição. E aí, o que é que vocês me dizem dessa fotografia? Comenta aí na seção dos comentários para ajudar no engajamento. Eu até esqueci, gente, de pedir que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like também. Todo mundo clica no gostei aí para dar aquela força a gente, beleza? Aí tem essa foto aqui que eu também fiz através da câmera principal, né? Nada demais, é uma foto ok. Agora, eu me surpreendi com a qualidade dessa fotografia, pessoal. O que vocês acharam? Aí tem essa outra também que eu me surpreendi. Uma câmera principal aí de 48 megapixels, inclusive. Olha só essa fotografia que eu consegui fazer no modo retrato na câmera frontal. Realmente não ficou ruim de forma alguma. Então, a gente deve sempre levar em consideração o preço que é praticado no smartphone, tudo que ele oferece, para dizer se de fato ele vale a pena para você ou não. Então, pelo que eu percebi aqui, as fotografias ficam muito boas, mas você tem que saber fazer essas fotos. Por exemplo, se você tentar tirar uma foto com a câmera frontal e ficar balançando muito o smartphone, a foto vai ficar meio tremida ou sem nitidez. Então tenha muito cuidado nesse ponto aí, se caso você for comprar o smartphone e for fazer fotos, beleza? Então, ter esse ponto a ser observado. O mesmo vale para a câmera principal. Esses smartphones com processadores mais fracos exigem que você o segure ele firmemente com as duas mãos e não trema o smartphone na hora de capturar a foto, porque senão a foto sai meio tremida. Agora, voltando ao ponto da gravação de vídeo. Gravação de vídeo, realmente, decepção. Não é o ponto forte, definitivamente, desse smartphone. Eu volto a dizer que os pontos fortes dele, né, ainda é a questão do armazenamento, a memória RAM, o processador é um pouquinho fraco, mas compensa com a quantidade de memória RAM. O software dele, ele vem rodando o Android 11, inclusive. É um outro ponto negativo, porque esse smartphone aqui não vai receber nenhum tipo de atualização, novas versões do Android, então esse é um outro ponto negativo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui vocês conseguem ver que, na verdade, ele está no Android 10. Eu até me confundi, ele está no Android 10 ao invés do Android 11, ou seja, ele não vai receber atualização. Inclusive, a última atualização que ele recebeu aqui, que foi o patch de segurança do Android, foi em dezembro de 2021. Faz mais ou menos 2 meses aí. O outro ponto do smartphone, que eu não posso dizer para vocês se é um ponto positivo ou um ponto negativo, que é a bateria dele de 4.000 mAh. A economia de bateria de qualquer smartphone é muito relativo, né, gente? Porque depende muito de como as pessoas utilizam o smartphone. Geralmente as pessoas não veem com bons olhos qualquer smartphone que tenha uma bateria abaixo de 4.500 mAh. E esse processador, obviamente, não é um processador que tende a economizar muita bateria. Muita gente comenta negativamente sobre os aparelhos que são equipados com processador MediaTek, dizendo até que esses processadores são gastões, coisa e tal, mas eu tenho minhas dúvidas. Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, um processador fraquinho, mas a tela dele não é Full HD, é HD+, ou seja, isso faz economizar mais a bateria. Pelo que eu andei pesquisando, esse smartphone aqui consegue entregar um uso contínuo de bateria de até 10, no máximo 12 horas. Ou seja, você não vai conseguir utilizar o smartphone por 2 dias seguidos sem recarregar. Agora, para finalizar esses comentários sobre ele, eu só queria colocar uns fones de ouvidos aqui em meus ouvidos. E posso dizer para vocês que esses fones que vêm com ele, esses fones de ouvido, tem uma duração de bateria muito boa, inclusive, né? Você consegue recarregar o fone de ouvido mais de 3 vezes se ele descarregar completamente. Então tem esse ponto a ser observado. Sobre a reprodução de som, nenhum comentário negativo, porque consegui aqui identificar tanto os graves, os médios, agudos aqui, tranquilo. Levando em conta que é um smartphone de 600 a 700, no máximo 800 reais, que ainda vem com fone de ouvido na caixa, não dá para criticar, não dá para exigir muito, né? Mas reforço que os fones de ouvido têm boa qualidade. Pode ser comparados, inclusive, aos AirDots
da Xiaomi que vocês conhecem, que são aqueles fones de ouvido que as pessoas geralmente conseguem importar aí por 100 a 150 reais. Pois bem, pessoal, então esses são os meus comentários sobre o Tectoy On, que atualmente, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando entre 650 a 800 reais. Volto a dizer que eu vou deixar alguns links de compra na descrição do vídeo. Eu acho que esses comentários vão ajudar vocês a responder a questão de se vale a pena ou não, mesmo sendo barato, custando seus 700 reais, com 128 GB de armazenamento. É um smartphone voltado para aquelas pessoas que não usam muito todas as funcionalidades que um smartphone tende a entregar. E geralmente vai utilizar ali para responder algumas mensagens no WhatsApp, fazer ligações, tirar uma foto uma vez ou outra. De forma geral, para uso básico, mas não para aquelas pessoas que querem jogar bastante, que querem toda hora ficar atualizando o Instagram com fotos. Eu acho que essas pessoas, se comprar um smartphone como esse, vai se decepcionar um pouco, porque o ponto principal dele é o armazenamento de 128 GB. Mas fica a critério de vocês. Qualquer sugestão, deixa na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.